Olá magos e magas, eu sou o Day, sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje, finalmente seguindo com os vídeos de Black Clover aqui no canal, dessa vez a gente vai comentar os primeiros vazamentos a HAL do capítulo 340 do mangá. A gente já tem os vazamentos iniciais em mãos e com estes vazamentos conseguiríamos ver a continuação do treinamento de Asta. E isso depois dele já ter utilizado sua nova anti-magia imbuída junto com Ki. Vamos ver como tudo isso está acontecendo no mangá de Black Clover a partir de agora. Como sempre, eu conto muito com o seu apoio para deixar o likezão, se eu gostei é muito importante e muito vai ajudar o canal se você puder nos ajudar com o seu gostei. Também é super importante que você possa se inscrever se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, então logo na primeira página do vazamento, na página 1, a gente vê tudo sendo destruído. Vários bambus estão sendo completamente eliminados e eles estão basicamente se desintegrando por causa da anti-magia sendo utilizada junto com o Ki. A técnica de Asta parece ter um efeito ainda maior do que todos imaginavam e a gente vê a surpresa e a alegria daquele local distante ao presenciarem Asta conseguindo utilizar aquela habilidade, principalmente do doutor que acreditava que isso era impossível. Afinal, era necessário anos e anos de treinamento dos melhores magos, dos melhores feiticeiros para serem capazes de utilizar o Ki dessa maneira, utilizando junto com a sua mana. Porém, o Asta, que não tem mana, consegue utilizar com a anti-magia e ele faz isso facilmente graças aos seus instintos e também graças ao seu dom natural. O Asta pode ter nascido sem mana, porém ele sempre foi habilidoso quando se tratava de combate físico, o que o permitiu, por exemplo, aprender a utilizar o Ki inicialmente apenas com uma pequena explicação do Capitão Yami. E agora ele conseguiu mais uma vez, utilizando esses seus conhecimentos prévios e o seu dom, aprimorar suas habilidades e entender esse uso avançado do Ki. Vimos como o Asta até mesmo pensou em seus treinamentos anteriores e o modo como ele viu alguns magos utilizando algumas habilidades como Maneskin para conseguir aprender essa técnica. Na segunda página do vazamento, então, a gente vê os magos agora ainda sério. O Ryuma, ele fala alguma coisa, a gente ainda não tem tradução sobre o que ele estava falando, porém o que a gente sabe é que isso iria desencadear um treinamento físico. Para o Asta aprimorar as suas habilidades, ele teria que enfrentar um especialista em utilizar o Ki na batalha, e neste caso seria a Ishika, uma das magas mais poderosas daquele reino, e o Asta realmente ele estava pronto para isso. Ele se lembrava da luta anterior, em que ele presenciou a Ishika vencendo vários feiticeiros de uma vez só, e depois pensava que sim, ele poderia fazer isso ao lado do Lieb, e o Lieb junto com ele estava pronto para lutar. Víamos os dois ativando a forma de anti-magia completa, ainda não a forma de união, porém mesmo assim, a gente via que eles estavam surpreendendo a todos. O feiticeiro médico daquele reino, ele começava a pensar chocado naquele poder, ele jamais tinha visto aquela habilidade antes, afinal era anti-magia, um poder totalmente único no mundo de Black Clover, o que faz com que consequentemente todos os poderes do Asta também sejam completamente exclusivos do garoto da anti-magia. Porém a gente via que a Ishika não ficava muito feliz com isso, ela dizia algo que surpreendia o Asta, e então já na página seguinte, a gente via que o poder da ira dela, da fúria dela, era ainda mais intimidadora que o poder demoníaco de Asta. A gente não sabe o que ela falou, mas sabíamos que ela estava pronta para o combate, o que deixa Asta extremamente assustado, afinal foi tudo muito rápido. Até mesmo o Ryuma ele fica surpreso nesse momento, o que nos leva então à quinta página desse vazamento, onde Ishika instantaneamente já estava ali frente a frente com Asta. Não apenas isso, com sua mão aberta, apenas com a palma da mão, ela golpeava o garoto da anti-magia, arremessando para muito longe. O Asta ele atravessava toda aquela floresta, ele era arremessado para trás, quebrando tudo, enquanto estava extremamente assustado e surpreso. Velocidade, força, poder, Ishika era muito forte realmente, e ela não estaria pegando leve neste treinamento contra ele, o que fazia com que ele também precisasse lutar a sério, ou senão ele iria sofrer muito. O que realmente era verdade, já que na página seguinte, a sexta página do vazamento, a gente via a Ishika correndo em alta velocidade em direção ao garoto da anti-magia. Ainda com o Asta sendo arremessado para trás, ele ainda estava no ar, ela já preparava os seus outros ataques, então o garoto rapidamente decide também lutar como estava acostumado, afinal essa era a única chance dele se manter ali. E então ele pegava a sua katana dentro do seu grimório, a katana que ele herdou do irmão de Ishika, do Capitão Yami. Asta decide então golpear Ishika, e então ele balança sua espada rapidamente em direção a ela, que também rapidamente é capaz de desviar, algo que o Asta aparentemente nem consegue perceber. O que vemos é Ishika, que superou a velocidade
habilidade do Asta, que era insuperável, já estava atrás do garoto da anti-magia, segurando o braço dele, aquele que não estava com a espada, o braço esquerdo, e ela já estava pronta pra golpeá-lo novamente. Asta fica surpreso, ele olha pra trás, ele tenta escapar, enquanto isso víamos Ryuma. Ryuma não parecia tão surpreso nesse momento, na verdade ele já esperava por esse resultado. Asta consegue saltar pra trás, mesmo assim ele ainda não estava sendo capaz de conseguir acompanhar a Ishika. Ela seguiu atacando enquanto ele só conseguia se defender. O Asta ele não conseguia nenhuma ofensiva nessa batalha. Ele estava em total desvantagem, mesmo Ishika nem mesmo apresentando seu poder mágico. Vimos que ela estava ali apenas com suas técnicas físicas aprimoradas com o Ki, conseguindo pressionar a anti-magia. Agora, nesse momento, pela primeira vez, o poder de Asta não era o predador natural do poder do seu adversário. E então, dessa forma, a gente via a vantagem nas mãos de Ishika, que conseguia mais uma vez atingir o garoto da anti-magia. Já na página 8 do mangá, a gente viu que a Ishika foi capaz de surpreender o Asta, dando um grande chute no garoto e o arremessando pra muito longe. Agora ele ia pra cima, em direção ao céu. O Asta sentiu a força daquele golpe, o que fazia com que ele ficasse sem reação. O garoto da anti-magia estava surpreso, assustado, e ele então passava por entre as árvores e ia direto ao chão. Antes que ele se recuperasse, ele já era capaz de olhar pra cima e ver que a Ishika estava chegando. Ele só conseguia pensar que ele precisava aumentar ao máximo, maximizar o seu ataque em um momento de abertura. Porém a Ishika já estava ali e agora ela estava também com a espada na mão. Ela estava pronta para atacar usando a lâmina, algo que o Asta já estava fazendo. Então nesse momento a gente viu uma expressão de alerta e talvez de percepção no olhar de Asta. E depois disso ele consegue bloquear o ataque de Ishika utilizando a sua katana também. Naquela floresta de bambus o treinamento dos dois permanecia. O Asta seguia lutando com tudo que tinha, enquanto Ishika seguia apenas pressionando o garoto da anti-magia, o arremessando e o golpeando. Mesmo assim o Asta não queria desistir. A gente via então a Ishika simplesmente dando um incrível chute no garoto da anti-magia que tentava impedir de acertar um único ataque. Ele não conseguia fazer isso, porém Ishika sempre conseguia quebrar as aberturas de Asta, que mais uma vez era arremessado para trás com este incrível chute. Ishika era realmente muito poderosa. O próprio garoto da anti-magia percebia que ele estava ficando quase inconsciente. Ele estava sendo muito atacado e ele não conseguia fazer nada contra os ataques dela. Ele estava prestes a desmaiar, porém ele precisava aguentar firme. Ele mesmo dizia para ele esperar e permanecer. Asta então, ele conseguia se erguer novamente e víamos a expressão de Ishika mudando. Ela estava realmente surpresa com a resistência e com a insistência daquele garoto. O Asta estava ali, pronto para continuar lutando. Mesmo quase sem força, extremamente machucado, ofegante e quase desmaiando, ele dizia que ainda não. Ele queria aprender muito mais sobre este poder, sobre essa força. Então para isso ele precisava permanecer de pé, permanecer lutando e nada iria o impedir de fazer isso. É o que ele pensava, porque Ishika só se aproximou e deu um super tapa na cabeça dele. Ele rapidamente foi direto pro chão, algo que surpreendeu todo mundo. Ela não gostou muito da ideia dele continuar lutando naquele estado, não gostou daquela insistência. A gente viu que até mesmo o Ryuma ficou assustado naquele momento, nem mesmo ele pôde prever que isso ia acontecer. Víamos a expressão de Ishika mudando. Ela dizia para o Asta não deixar esses absurdos chegarem à mente dele e dominá-lo. E então depois disso a gente percebe que ele realmente ficou inconsciente no chão, enquanto ela se virava e ia conversar com Ryuma. A gente via ele e o doutor questionando se ela não tinha exagerado um pouquinho. Porém ela dizia que já que foi uma batalha real, ela achou que seria apropriado. Ele tinha que entender esse poder. E ela também estava um pouco brava, então deu certo. Enquanto isso eles diziam que estavam na verdade eram com medo dela agora. Víamos então Ryuma se aproximando de Ishika dizendo: mas tudo bem, quantas pessoas conseguiram ficar conscientes e querer lutar depois de receber alguns golpes sérios da Ishika? E então ele dizia que apenas poucas pessoas no reino, o que já deixava ela um pouco brava. E então depois disso a gente via ele dizendo que ainda tem muita coisa pra ver, enquanto o Asta estava ali caído, desmaiado. A Ishika então falava pra ele parar de rir e ele dizia: não tô rindo. Assim a gente termina esse épico capítulo, um capítulo simples de treinamento, mas que foi extremamente épico. A gente viu quão poderosa é a Ishika, ela realmente é muito forte, e a gente agora tá vendo também o potencial que o Asta tem pro futuro. Comentem embaixo o que vocês acharam do capítulo, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!